E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo dessa série na qual a gente está construindo o nosso jogo de labirinto usando JavaScript e a biblioteca Phaser. E nesse vídeo a gente vai construir a tela de menu, ok? No último vídeo a gente já fez o carregamento dos recursos do jogo, né, das imagens e dos áudios. Agora então a gente vai chamar a telinha, que vai ser tipo uma introdução aí. E a partir dessa tela a gente vai poder apertar o Enter e começar o jogo efetivamente falando. Então deixa eu abrir o projeto aqui, labirinto. Vamos direto ao JavaScript. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é terminar o nosso load.js chamando a tela de menu, né? Então a gente terminou o último vídeo nessa situação aqui, né? A gente tem o texto lá escrito loading. Temos a nossa barra de progresso, que vai mostrar o quanto dos recursos já foram carregados. Temos aqui o carregamento das imagens, dos sprite sheets e dos áudios. Então eu vou criar uma função create, porque como a gente já sabe, assim que o sistema terminar de rodar a função preload do nosso state, ele vai buscar a próxima função, que é a create. Então eu vou colocar uma vírgula aqui no final para criar outra função. Vamos botar aqui, ó, create, function. E vamos criar nossa função, que a única coisa que ela vai fazer vai ser chamar o state menu. Então, game.state.start, passando aqui a identificação que a gente criou para o state menu, que é menu, ou menu, para quem gosta de uma pronúncia mais rebuscada. Então, assim que ele terminar de rodar o preload, carregou todos os recursos, terminou de carregar os recursos, já chama aqui a tela de menu. Vamos agora criar a nossa tela de menu. Então, vamos abrir aqui o nosso menu.js. E o interessante é que daqui para frente a gente não vai mais precisar criar o método preload, porque todos os recursos que a gente vai usar no jogo já foram carregados no load.js. E o preload ele só serve para isso, só para carregar recursos que vão ser utilizados ali naquele momento do jogo. Então, como a gente já está com tudo em memória, a gente já pode começar direto do create. Então, vamos lá, create function. E bom, vamos colocar alguma coisa na nossa tela de menu para a gente visualizar já se está funcionando ou não. Vamos começar criando o texto com o título do jogo, né? Então, eu vou criar aqui uma variável, eu vou chamar de txt labirinto, e ela vai receber um texto, né? Então a gente já viu como fazer isso. Game.add.text, passando como parâmetro aqui as coordenadas em x e y, onde eu quero que esse texto seja exibido, o conteúdo, né, do que vai estar sendo exibido, e um objeto com configurações estéticas do texto. Então eu vou querer esse texto no centro da tela. Então game.word.centerx é o valor em x. Eu vou colocar aqui 150 pixels em y. O texto a ser exibido, eu vou colocar o nome do jogo, vou chamar de labirinto. E um objeto com as configurações estéticas. Primeiro eu vou colocar aqui a fonte, dois pontos, entre aspas. Eu vou colocar 40 pixels. Emlogic, que é a fonte que a gente está usando, vírgula, e agora eu vou colocar a cor de preenchimento, fill, dois pontos, entre aspas, FFF, que é o nosso branco. E vou centralizar o texto na tela, né? Como a gente já sabe fazer também. txt labirinto.anchor.set, vou botar aqui ponto 5. Beleza? Então, se tudo der certo, quando a gente carregar o nosso projeto agora para visualizar como é que está ficando, ele já vai carregar os recursos e chamar a tela de menu com o título do jogo na tela. Vamos dar uma olhada para ver se está funcionando. Opa, deu algum problema aqui. Vamos aqui no console para ver qual é o erro que ele está apontando. Então aqui, ó, type error, game word is undefined.
eu escrevi Word errado aqui, né? Então vamos lá no arquivo. Aqui, ó. Aqui está ao contrário, é WORLD. Dá 0 para ele. Vamos voltar lá no projeto, da F5 para atualizar. Agora sim, funcionou certinho. Então beleza. Carregamos os recursos, já estou exibindo aqui labirinto. Agora o que eu vou fazer vai ser criar aqui um press start, alguma coisa desse tipo. E eu quero criar um movimento para ele. Então vamos lá no código. Vou dar um espacinho aqui. Vou criar uma variável var txt press start, recebendo um game.add.text. Vou colocar também centralizado game.word, agora escrito certinho, rld, .centerx. E eu quero fazer o seguinte com esse texto aqui. Eu quero que ele comece fora da tela, lá no fundo, e ele venha subindo até se posicionar um pouco abaixo do título. Então eu vou começar com ele numa posição em Y fora da tela. A nossa tela tem 500 pixels de altura, então eu vou colocar ele em 550 pixels em relação ao eixo Y. O texto vai ser press start. E a configuração, vou botar aqui fonte, 2 pontos, entre aspas. Eu vou colocar ele um pouco menor, vai ser 20 pixels. Emulogic, vírgula, fill, 2 pontos, entre aspas, hash FFF, que é o branco. E também vou colocá-lo centralizado. Ponto anchor, ponto 7. Ponto 5. Beleza. Então, se a gente rodasse agora, não ia visualizar esse press start aqui na tela, porque ele está fora da área de visualização da tela, né? Ele está fora além dos 500 pixels de altura da tela. Então eu vou criar o efeito que vai fazer ele se movimentar assim que for criado, tá? Isso aqui é um recurso bem interessante. Então vamos botar aqui, ó, game.add.twin, ok? TW2ESN. Isso aqui é um método do jogo, tá? Ele já tem esses efeitos. O Phaser já traz esse recurso para a gente, te permitir manipular algumas características de certos objetos. Já tem mesmo que essa intenção de criar efeitos desse tipo, tá? Então aqui a gente vai passar qual o elemento do jogo que a gente vai estar manipulando, que a gente vai estar adicionando o efeito. Vai ser o txt press start. Aqui eu botei ponto e vírgula, eu nem vou botar esse ponto e vírgula ainda não. Deixa eu tirar isso aqui. Eu coloco aqui um ponto, to, abre e fecha parêntese. E aqui dentro eu vou passar 2 parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser um objeto com as características desse elemento txt press start que eu quero manipular e o valor para o qual eu quero que essa característica seja manipulada. Então aqui, ó, é um objeto, ok? Eu quero manipular a posição no eixo Y. Então eu vou colocar aqui Y, 2 pontos, e agora eu vou colocar o valor final da posição desse objeto txt press start, desse elemento do jogo, no eixo Y. Então eu quero que ele fique na posição 250 no eixo Y. Então vamos entender aqui, eu criei ele na posição 550 e eu quero que ele vá até a posição 250. O segundo parâmetro que eu vou passar aqui nesse to, vou botar uma vírgula aqui, é o tempo que esse elemento vai levar para chegar até essa posição final aqui. O tempo que ele vai levar para percorrer de 550 pixels em Y até 250 pixels em Y. Vou colocar 1 segundo. Como eu tenho que passar em milissegundos, então eu vou colocar 1000. Tá? 1000 aqui significa 1 segundo. E finalmente, ponto start. Esse ponto start quer dizer que essa ação ela pode ser disparada assim que o objeto for criado, assim que esse elemento for criado na tela. Okay? Eu poderia
programar isso aqui para ser disparado em um outro momento, ou ser disparado quando eu pressionar uma tecla, ou quando um personagem colidir com alguma coisa. Quer dizer, eu posso programar eventos que disparam essas ações. Mas no caso aqui, eu quero que essa ação seja disparada assim que esse elemento for criado na tela. Então vamos ver se funcionou. Vamos dar F5 aqui. Olha lá, perfeito? Então o texto ele é criado fora da tela e em 1 segundo ele se move até a posição que a gente configurou ali. Legal? Isso aqui é um recurso muito interessante que a gente vai usar bastante aí para frente. Bom, agora eu preciso fazer com que a tela aceite, né, o comando Enter, na hora que o jogador pressionar Enter, para ele começar o jogo efetivamente. Então o que eu quero fazer é o seguinte, eu não quero permitir que o jogador possa pressionar o Enter assim que for carregada a tela, não de imediato. Eu quero dar esse tempo, esse 1 segundo aqui, para o texto Press Start chegar na posição que a gente configurou. Então eu vou fazer com que o botão Enter ele só tenha essa ação de chamar a primeira fase após 1 segundo. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou usar aqui o game.time.events.add. Então eu vou adicionar um evento, e aqui events é no plural, tá? Presta atenção que tem um S aqui no final, referente ao tempo do jogo. Tá? O jogo ele tem um recurso de controle de tempo, e esse recurso permite a adição de eventos que são disparados conforme o tempo. Então aqui, abre e fecha parênteses, e os parâmetros que eu vou passar aqui são a duração, né, quanto tempo vai demorar para eu criar essa função, para eu fazer alguma coisa aqui. Então eu vou esperar 1 segundo, que é o tempo que o texto leva para chegar na sua posição que foi configurada ali. Então, passo aqui o valor 1000, são 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo, vírgula, e depois de 1 segundo, então, ele vai disparar a função que a gente vai criar aqui. E como terceiro parâmetro, aqui depois do fechamento da função, tá ok? Então eu criei a função, abre e fecha parênteses para passar os parâmetros da função, no caso eu não vou passar nenhum, abre e fecha chaves para escrever aqui o corpo da função, o bloco de comandos que vai ser chamado depois de 1 segundo. Depois de fechar essa chave aqui, eu vou colocar uma vírgula e vou passar um terceiro parâmetro para esse evento que eu estou adicionando aqui no jogo. E esse parâmetro é o contexto da função que vai ser criada. Então eu tenho que passar aqui o this. Ok? E para a gente exemplificar aqui qual é o propósito dessa palavra this, eu vou experimentar aqui criar essa função sem o this. E aqui dentro eu vou colocar um alert this. Ok? Então depois de 1 segundo ele vai criar um alerta na tela mostrando quem é o this dentro do contexto dessa função aqui. Vamos dar uma olhada. Então vou dar F5 aqui, depois de 1 segundo, ele trouxe aqui para mim, ó, Object Window. Tá ok? Sempre que a gente cria uma função sem especificar quem é o dono dessa função, o jogo, ele entende, né, o sistema, ele vai entender que o dono daquela função ali é o navegador. Então, Object Window. Agora, reparem a diferença. Eu vou passar aqui como parâmetro o this. E quando eu digo o this, eu estou me referindo a esse objeto menu state aqui. Então, se eu criar, dar um F5 aqui, object, object. Então, quer dizer, eu passei como parâmetro o menu state. Então, se eu tirar aqui o this e tentar passar aqui algum atributo que seja do menu state, como por exemplo o método create, que this.create, ele vai me retornar algum tipo de erro aqui, undefined, provavelmente. Aqui, ó. Undefined. O this, a janela, o navegador, ele não possui esse método create. Quem possui o método create é o menu state, esse objeto aqui. Então, se eu passar aqui o this, que é o menu state, e der um F5 aqui, ele agora trouxe a função, né, a função método create que a gente acabou de construir ali. Tem aqui, ó, o TXT labirinto que a gente construiu, o TXT press start que a gente construiu. Então,
Ficou claro? Porque às vezes isso gera muita dúvida, as pessoas não conseguem entender exatamente como funciona essa questão do contexto dentro da função. Quem é que está chamando a função? E sempre que a gente for usar um recurso desse aqui do Phaser, usar uma função dentro do Phaser e que passe o this como parâmetro, a gente tem que entender isso. Quem é esse this aqui? E o que isso vai afetar dentro da função? Então, quer dizer, dentro da função, se eu quiser usar algum outro método que pertença ao menu state, ao objeto menu state, eu vou poder usar porque eu estou passando o this aqui como parâmetro, estou passando o próprio objeto como parâmetro. Se eu não passasse isso aqui, eu não teria acesso a outros métodos que pertencem, né, a esse objeto menu state. Ok? Eu espero que isso tenha ficado claro, que não é um conceito exatamente intuitivo, mas depois que a gente entende, ele é muito interessante, ele meio que abre a mente da gente. Mas bom, voltando à vaca fria aqui, o que eu tenho que fazer aqui dentro dessa função, que vai ser disparada após um segundo, é então criar essa entrada do usuário, que é a entrada através do botão Enter. Então eu vou criar aqui uma variável, var Enter Key, que é a chave Enter, né, ou o botão Enter, recebendo uma entrada do jogo. Então game.input.keyboard.addKey. Então eu vou adicionar uma chave, né, adicionar um botão do teclado que vai ser uma entrada do jogo. Tá, ok? Então game input keyboard add key. E aqui eu vou passar como parâmetro qual é o botão que eu quero que seja essa entrada. Então aqui eu posso aproveitar que o Phaser já tem um mapeamento de todos os botões do teclado e usar aqui, ó, Phaser.keyboard. E aqui, reparem o seguinte, tá? Phaser com P maiúsculo e Keyboard com K maiúsculo. Ponto Enter. Aqui eu passo o valor, né, o nome do botão aqui do teclado que eu quero que seja passado para a variável Enter Key. Então a nossa variável Enter Key já tem aqui uma referência ao botão Enter do teclado. Agora eu vou dizer que esse botão, quando pressionado, ele vai fazer alguma coisa, vai disparar alguma função. Então, Enter Key, ponto, on, down, ou seja, quando pressionado, ponto, add, once. Ou seja, eu vou adicionar aqui ao botão Enter Key uma função que vai ser disparada somente uma vez quando for pressionado. Ok? Que é perfeito para a gente, porque a gente só vai pressionar uma vez o botão Enter para iniciar o jogo. Se eu quisesse criar aqui uma função que seria disparada sempre que esse botão for pressionado, eu usaria somente o add. Ok? Mas como eu quero que essa função seja desabilitada assim que o botão for pressionado, assim que ela for disparada uma vez, então eu uso add once. Aqui eu vou passar como parâmetro a função que eu quero que seja disparada e o contexto dessa função, da mesma forma que a gente passou aqui, esse this aqui. Então a função vai ser o this.startGame, ok? Que é uma função que eu ainda vou criar, e o contexto é o this. Então aqui, da mesma forma que dentro dessa função eu estou passando um menu state como contexto, aqui eu estou passando também o menu state como contexto. Tá? E eu só posso passar o startGame, que é um método que a gente vai atribuir ao objeto menu state, porque eu passei esse objeto aqui como parâmetro. Tá? Espero que isso tenha ficado claro ali no exemplo que a gente viu. Bom, agora então eu vou criar essa função startGame, e esse é um dos recursos que eu mais gosto no Phaser, que eu posso criar minhas próprias funções aqui e trabalhar com elas com uma certa liberdade, eu não fico preso somente às ferramentas da Game Engine, né, do nosso framework aqui. Então no final do método create eu vou adicionar uma vírgula para criar outro método. Então eu vou criar aqui o startGame. Ok, function. E o startGame ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o stage 1. Então, game.state.start, chamando aqui o state que a gente já criou pela identificação que a gente estabeleceu lá atrás no objeto game. Então é o stage 1. Então agora, para ver se isso aqui está funcionando mesmo,
eu vou ter que colocar alguma coisa no Stage 1. Então vamos dar uma olhada lá nos arquivos. Bom, aqui ó, no Stage 1, a gente não tem nada criado. E eu vou criar aqui já então o método create do Stage 1. Vamos dar uma adiantada já nisso aqui. E vamos colocar qualquer coisa aqui, vamos colocar um alert. Tá? Por enquanto a gente não vai trabalhar o Stage 1 não, é só para ver se isso aqui está funcionando. Então vamos lá, dar um F5 aqui. Então quando eu pressiono Start, ele chama o Stage 1, já criando aqui esse alertzinho. Tá? Por enquanto não tem nada no Stage 1, a ideia era essa mesmo. Beleza? Então até aqui está funcionando beleza. Uma coisa que a gente pode aproveitar esse vídeo aqui para fazer, já que ainda não está muito extenso, é criar a musiquinha, né, que começa a tocar no momento em que a gente carrega a tela de abertura do jogo aqui. Então eu vou dar um espacinho aqui em cima mesmo, e vocês vão ver que a coisa para trabalhar com áudio é muito, mas muito fácil aqui, tá? Então primeiro eu vou criar um atributo do nosso objeto MenuState que vai armazenar a música, porque a gente vai precisar manipular a música aqui também nesse outro método. Ok? Então eu preciso de uma variável que tenha características globais, que possam ser acessadas dentro de diferentes funções. Para isso é muito fácil, já que nosso objeto ele possui essa característica global dentro dele mesmo, ele sempre pode se autorreferenciar, então basta a gente criar um atributo do objeto MenuState, que a gente vai poder acessar de qualquer lugar de dentro do objeto. É só para isso usar a nossa palavrinha this.music. Ok, então eu acabei de criar um atributo music que pertence ao objeto MenuState, recebendo um game.add.audio. E agora eu preciso dizer que áudio é esse que eu estou adicionando ao MenuState. E o nome que a gente deu para esse áudio aqui no load é music. Essa identificação aqui que a gente vai usar. Então eu passo aqui entre aspas, music. Beleza? E agora a gente precisa fazer algumas poucas configurações na música, nesse objeto music aqui que a gente está passando. Então, sempre que a gente for trabalhar com esse atributo music que pertence ao objeto MenuState, agora a gente precisa referenciá-lo usando a palavra this, para dizer que é o atributo do objeto MenuState. Então vamos lá, this.music.loop recebendo true. Então essa linha de comando aqui quer dizer que a musiquinha vai ficar tocando em loop. Tá? Quando concluir a música, ela começa de novo do início. Se a gente quiser controlar o volume em que a música é executada, muito fácil. This.music.volume recebendo, e aí a gente passa aqui um valor que pode ir de 0 até 1, como se fosse um valor percentual, né? Quanto por cento do volume máximo da música a gente quer. Eu vou passar aqui 0,5, para ele tocar num meio volume que não seja muito alto. E para iniciar a execução da música automaticamente, assim que começar o carregamento dessa tela, eu vou passar aqui this.music.play como um método da música, ok? Porque esse music aqui ele também é um objeto. Quando a gente coloca aqui game_add_audio, na verdade ele está criando um objeto áudio e está atribuindo esse objeto aqui à variável music, que é um atributo do objeto MenuState. Tá? Os atributos de um objeto podem ser objetos também, e geralmente o são. Então aqui nessa linha eu estou dizendo que assim que essa tela for criada, ele já vai começar a tocar a música. E quando eu entrar na próxima tela, né, quando eu apertar o Start Game, eu quero que a música pare de tocar. Então aqui na função Start Game, antes mesmo de eu chamar o Stage 1, eu vou dizer aqui que this.music.stop. Então com essa linha de comando aqui eu paro a execução da música. Então agora vamos dar uma executada aqui no projeto para ver se a música está tocando direitinho. Vamos voltar aqui. Beleza. Então a musiquinha está tocando. E quando eu aperto Enter, a música para de tocar e chama o State, que é o Stage 1, que é a primeira fase que a gente vai começar a trabalhar no próximo vídeo.
tá ok? Bom, então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Acho que a gente passou bastante conteúdo bacana aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Caso não tenham entendido alguma coisa, sigam aquele velho exemplo que eu vivo dizendo. Baixem um arquivo que está disponível aqui no link, no comentário desse vídeo. Deem uma estudada no arquivo, comparem com o arquivo de vocês. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, tentem assistir de novo o vídeo, tá? Para tirar o máximo de dúvida. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelos comentários ou me adicionar no Facebook, que eu vou responder na medida em que der. Tá, ok? Mas para adiantar o lado de vocês, eu recomendo que vocês tentem dar uma forçada aqui no código, tá? Tentem dar uma estudadinha. E porque nem sempre eu posso responder imediatamente, assim, às vezes eu estou um pouquinho atarefado, um pouquinho enrolado e demora um pouquinho para responder. Mas eu sempre respondo, eu acho, tá bom? Então, assim que vocês se sentirem prontos para dar continuidade nesse projeto, vocês podem clicar aí no próximo vídeo, que a gente vai começar a trabalhar a primeira fase do jogo, legal? Daqui para frente eu espero que os vídeos fiquem um pouquinho mais interessantes, um pouquinho mais dinâmicos, um pouquinho mais rápidos também. Legal? Então, gente, valeu, forte abraço e até a próxima.